Beleza. Vamos lá, pessoal. Então, hoje, chegando aí a época do leão, né? A gente vai falar aí sobre análise de alternativa de investimento, considerando a influência do imposto de renda, tá certo? Então, repara que essa aula é bastante importante, porque, assim, principalmente no nosso país, né, a gente tem uma carga tributária muito alta. Então, sempre quando a gente vai pensar num investimento, num negócio a se fazer, não adianta a gente pensar assim, eu vou gastar tanto e vou ganhar tanto, essa diferença é meu lucro, né? Não dá para a gente ser tão simples assim, tão simplista, e pensar que, bom, essa diferença vai ser o nosso lucro líquido, né? Porque em cima desse lucro líquido é incidido ali imposto de renda, por exemplo, né? Então, basicamente, essa aula se preocupa com a gente levar em consideração esse desconto, né? Que é essa influência do imposto de renda no lucro líquido, tá certo? Então, é muito natural a gente considerar a incidência do imposto de renda no cálculo do nosso lucro, tá bom? Bom, beleza. Resumindo aqui, o que a gente vai, em síntese, ver nessa aula, né? A gente vai fazer uma introdução ali a essa influência do imposto de renda na análise de investimento. A gente vai ter que colocar alguns métodos e conceitos a respeito de depreciação e qual que é a importância desse conceito na viabilidade econômica do investimento. Nós vamos ver também o impacto do imposto de renda no fluxo de caixa e também na rentabilidade do investimento, tá certo? E, por fim, vamos fazer ali uma avaliação de alternativas considerando a tributação e a sua influência nos resultados financeiros, beleza? Bom, para já brevemente introduzir, né, mas qual que é o problema por trás, vamos dizer assim, o problema principal que a gente vai abordar nessa aula vai ser o seguinte, né? Os benefícios, no caso ali, por exemplo, lucros, né, gerado por projetos traduzidos em retornos financeiros para as empresas, estão sujeitos à tributação, afetando ali a rentabilidade do investimento realizado. Uma vez, quer dizer, uma avaliação completa deve apresentar os resultados em termos do lucro ou de rentabilidade, já descontando os efeitos da tributação, certo? Para isso, é preciso que os impostos gerados pelas alternativas de investimento estudadas sejam calculados e subtraídos dos benefícios esperados. Pensa aqui o benefício como lucro, né? Então, a gente tem que sempre subtrair, né, esses, vamos dizer, essas taxas, né, essa tributação ali do lucro, tá? Então, primeiro conceito que a gente vai precisar, que vai ser fundamental ao longo dessa nossa aula, né, vai ser o conceito de depreciação. Porque a depreciação de um objeto, de um investimento, tá certo? Ou de uma máquina, enfim, vai influenciar na incidência do imposto de renda do meu investimento, tá certo? Então é importante a gente saber, entender bem o que é depreciação. Repara que a depreciação, ela sempre incide sobre um bem, quer dizer, um ativo, na verdade, imobilizado. Então, por ativo imobilizado, o que é um ativo imobilizado? Quando a gente já tem uma certa noção de imóveis, de algo que não, vamos dizer assim, não varia tanto, não muda tanto, não, enfim, né, não se move tanto, tá certo? Então, o ativo imobilizado é aquele ativo de natureza relativamente permanente, tá certo? Estável, né? Que é utilizado nas operações de negócio de uma empresa e que não se destina à venda. Por exemplo, máquinas que são compradas ali para que a empresa produza um determinado produto é um bem imobilizado, tá certo? Os equipamentos, as instalações, os edifícios, né, os imóveis onde a empresa está localizada, né, tudo isso aí são considerados ativos imobilizados. Repara que esses ativos, eles não fazem parte do operacional, da venda da empresa, né, do negócio da empresa. Né, são ativos ali que são permanentes e que têm o potencial de gerar
caixa, gerar lucro, né, gerar rentabilidade ali para a empresa, tá certo? Então, esse daí, vamos dizer assim, que é o objeto sobre o qual incide depreciação. Vamos pensar, por exemplo, num carro, né? A gente vai lá, compra um carro ali para a nossa empresa, à medida, né? E repara que o carro, um veículo, é visto como um bem imobilizado. O que é a depreciação, olhando desse ponto de vista prático, né? À medida que o tempo passa, a tendência é o carro se desvalorizar, porque você vai tendo ali o desgaste físico do carro, né? Você vai tendo obsolescência, tecnológica. Então, naturalmente, o valor do carro vai depreciando, vai perdendo valor, tá certo? Então, basicamente, é isso, tá? A depreciação está relacionada à perda de valor de um ativo imobilizado, tá? Ao longo do tempo. Então, à medida que o tempo passa, esse ativo perde valor. Isso é, basicamente, a depreciação desse ativo, tá? Que não pode ser recuperada pelo trabalho de manutenção. Então, repara que peças de um maquinário, elas vão se desgastando ali, não tem uma forma de recuperar aquilo ali, né? No momento ela vai estragar, aí sim, daí tem que trocar e tudo mais, né? Mas à medida que ele está sendo usado, né? Ainda não quebrou, ele está sendo desgastado ali, certo? Então essa perda de valor, ela tem origem nesses dois principais fatores, né? Um deles é o desgaste físico e o outro deles é a obsolescência tecnológica. Então, desgaste físico, o próprio nome já diz, né? À medida que ele vai sendo usado, ele vai se desgastando, né? Ele vai tendo um potencial de estrago maior do que o equipamento, o veículo, enfim, novo, obviamente. Esse negócio de obsolescência tecnológica é quando um determinado bem, né, imobilizado, se torna obsoleto do ponto de vista tecnológico, tá certo? Então, um exemplo que a gente tem é, por exemplo, agora os carros elétricos, né, vindo com bastante força, podendo, né, tendo o potencial de deixar os carros a combustão para trás, né? Então os carros a combustão têm um potencial de ser o quê? De ficarem obsoletos, porque tem uma tecnologia melhor que vai superar, tá certo? A computação, né? Hoje já se fala da computação quântica. Então, se essa tecnologia vier mesmo a existir, ela vai tornar a outra computação um pouco mais obsoleta, né? Uma tecnologia mais atrasada, certo? Assim como o telefone, né? O telefone se tornou aquele telefone fixo, né? Pouca gente tem aquele telefone fixo hoje em dia, né? Ele se tornou obsoleto pela vinda do celular, né? Mas, por exemplo, ele, na época, quando ele surgiu, ele foi vamos dizer assim, ele tornou outro objeto obsoleto, que foi o telégrafo, né? E assim sucessivamente. Então, sempre quando vem uma tecnologia nova, né, ela torna a tecnologia atual obsoleta. Então, isso faz também o bem imobilizado perder valor, portanto, sofrer depreciação, tá bom? A taxa anual de depreciação utilizada pelas empresas tem um órgão governamental por trás que regulamenta isso, que é a Secretaria da Receita Federal, e depende do prazo durante o qual se espera utilizar economicamente, tá certo? O bem na produção de rendimentos, tá? Então, por exemplo, as taxas máximas de depreciação utilizadas ali para o turno de 8 horas de trabalho de alguns bens imobilizados são o seguinte, por exemplo, quando a gente pensa em máquinas e instalações industriais, né, tem ali uma taxa de depreciação máxima, de acordo com a Secretaria da Receita Federal, de 10% ao ano. Veículos, sejam carros, caminhões, em torno ali de 20% ao ano. Tanto é que você vê que a tendência das transportadoras é que, uma vez comprado um caminhão zero, né, já se prevê que em 5 anos você precisa trocar esse caminhão, porque ele vai começar a dar muito problema, ele vai começar a se depreciar demais, tá certo? Então, a tendência é que essas transportadoras troquem as frotas, né? Edifícios e construções, hein? Você vê que é uma taxa de depreciação menor. E, de fato, né, quando a gente pensa num imóvel,
a gente vê que a deteriorização dele, né, a depreciação dele é muito menor do que comparado a veículos ou maquinários em geral, tá certo? Então, no caso aqui, é de 4% ao ano, tá? Beleza. Agora, a partir de agora, a gente vai ver, então, métodos, tá, de calcular, de fato, essa depreciação, tá? Basicamente, a gente vai ver nessa aula 3 métodos usados com mais frequência. O primeiro deles, que é o método linear, que a gente vai ver agora, que é, vamos dizer assim, o método mais fácil para a gente utilizar, e é o método que é permitido pela Receita Federal de ser usado aqui no Brasil, tá certo? Então, o valor a ser depreciado anualmente, ou cota de depreciação anual, é calculado em função do valor original do ativo, da vida útil estimada e do valor residual apresentado pelo ativo no final da sua vida útil, tá? Então, pensa só, a depreciação, de alguma forma, vai envolver essas 3 variáveis, tá certo? O valor original, a vida útil, que é o tempo, né, de vida do bem imobilizado, e o valor residual, né, que é aquele valor que, vamos dizer assim, que é a diferença, né, entre o valor original para a depreciação que esse bem sofreu, tá bom? Então, basicamente, se a gente colocar isso em termos matemáticos, né, só um segundo aqui, se a gente colocar em termos matemáticos, a gente tem o seguinte, né, ó, que, vou colocar uma canetinha aqui, beleza. A gente vai chamar aqui de D essa cota anual de depreciação que a gente vai querer calcular, tá certo? A gente viu, acabou de ver, na verdade, que ela depende do quê? Ó, ela depende do valor original do ativo imobilizado, do valor residual do ativo ao final da sua vida útil, tá? E o tempo de vida útil do ativo. Então, esse D aqui vai depender dessas 3 variáveis aqui. Como que, de fato, é a fórmula para o cálculo da cota anual de depreciação? É bem simples, ó. É essa fórmula aqui. Basicamente, ó, a nossa cota de depreciação, tá? Essa cota anual, ela nada mais é do que a divisão entre a diferença do valor original do ativo para o valor residual, tá certo? Dividido aqui pela vida útil desse ativo. Então, é algo bem ali intuitivo, tá certo? Então, essa taxa anual de depreciação nada mais é do que eu pegar 100, tá certo? Que representa, vamos pensar aqui em 100%, tá certo? Dividido aqui por N, tá? Que é a vida útil do ativo, tá? Então, essa vai ser a taxa de depreciação, o quanto que esse ativo se deprecia, tá certo? Qual a taxa que esse ativo se deprecia. E o valor contábil, tá certo? Que a gente vai chamar aqui de VN, tá? Desse ativo, num determinado período N, tá certo? É dado por isso daqui. VN, que é o valor contábil, vai ser o valor original do ativo, menos N vezes, onde N aqui é o tempo, quantidade de anos, vezes a taxa, a cota, né, de depreciação, tá bom? É bem simples, repara que todas as fórmulas aqui nem envolvem muita matemática sofisticada, é só importante a gente saber o que é cada coisa, tá bom? Eu vou passar os outros 2 métodos de cálculo, tá certo? Considerando aqui os métodos de depreciação, que são o método exponencial, depois a gente vai ver o método da soma dos números, e depois a gente vai fazer uma comparação entre esses métodos de depreciação, tá bom? Então vamos explicar aqui o método exponencial, tá certo? Como o nome diz, ele repara o seguinte, no caso
da cota linear, do método linear, na verdade, essa nossa cota anual aqui, ó, ela é constante. Então, em cada período de tempo, a cota de depreciação é a mesma, tá certo? Ele vai diminuir o mesmo valor do ativo, tá certo? Agora, no método exponencial, a gente vai ter uma pequena diferença, né? Essa cota de depreciação anual, ela vai incidir mais, ou seja, ela vai reduzir mais o valor do ativo no começo, tá certo? E vai reduzir menos o valor do ativo no final, tá certo? Então, por exemplo, aqui, o método exponencial caracteriza por apresentar uma cota anual de depreciação decrescente ao longo da vida útil do ativo, que eu acabei de explicar. A cota de depreciação anual é calculada incidindo-se sobre o valor contábil do ativo numa porcentagem fixa, certo? Então, apesar de ter uma porcentagem fixa, o valor de depreciação vai sendo gradativo, vai sendo decrescente. Ele tem uma incidência vamos dizer aqui, de depreciação maior no começo e menor no final da vida útil desse ativo, tá bom? A taxa, como que a taxa é calculada? Ó, ela é calculada dessa forma aqui, ó, chamar de T, a taxa. Ela vai ser 1 menos a raiz enésima, onde n aqui é o período de tempo, desse Vn aqui, que é o valor contábil, dividido pelo valor original V0, tá certo? Então, esse daqui seria a taxa de depreciação, onde n aqui é o período que a gente está analisando, tá certo? E o cálculo da cota de depreciação vai ser esse número t, que é essa taxa de depreciação, vezes aqui o valor contábil do bem no período anterior, no período n-1, tá bom? Então, vamos ver aqui que nesse caso, né, esse valor contábil aqui, que no caso do método linear é dado por essa fórmula, no caso do método exponencial vai ser dado pelo seguinte, né, o Vn vai ser o valor inicial do bem menos esse dn aí, que é a cota de depreciação. Beleza? Então, é bem intuitivo, né? Então, o valor residual, né, ou esse valor contábil desse bem num período n vai ser o valor original de quando a gente comprou aquele bem, menos o que ele depreciou, certo? Aquilo que ele perdeu de valor, tá? E, por último, aqui nós temos o método da soma dos dígitos, tá? Que nesse terceiro método, semelhante ao que acontece no método exponencial, a cota anual tem um valor decrescente ao longo da vida útil do ativo, tá certo? Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, pode abrir o microfone, não tem problema não, beleza? Se tiverem alguma dúvida aí. Bom, continuando então, a soma dos dígitos, aqui que vai, essa formulazinha vai depender dessa soma dos dígitos aqui, tá certo? Basicamente é o seguinte, a gente vai chamar de SD, soma dos dígitos, e ela pode ser calculada somando os algarismos correspondentes a cada um dos anos de vida útil desse ativo, tá? Então, por exemplo, assim, se a vida útil de um determinado ativo é de 6 anos, tá? O que seria essa soma dos dígitos? É eu somar do 1 até o 6, certo? Só isso. Se a vida útil do ativo é de 10 anos, eu vou somar de 1 até 10. Então, 1 mais 2 mais 3, tal, até o 10. Beleza? Só isso daí. Ao invés de fazer todas essas contas, imagina só que a vida útil de um ativo é de 50 anos. Né? Eu vou ficar somando de 1 até 50. Né? Vai ficar algo inviável. Existe uma formulazinha para a gente calcular
essa soma dos dígitos, beleza? Que é essa daqui, ó. Soma dos dígitos nada mais é do que o N, onde o N aqui é a vida útil do nosso equipamento, vezes o N mais 1 dividido por 2. Repara que no caso de 6 anos, isso aqui vai encaixar muito bem, né? Por exemplo, no caso de 6 anos, que é esse caso que nós vimos aqui em cima, que deu o resultado 21, vamos ver se usando essa formulazinha o resultado vai dar 21 também. O N, nesse nosso caso, é 6, então vai ficar 6 vezes N mais 1, que é 7, dividido por 2, beleza? 6 vezes 7 é 42. 42 dividido por 2 dá 21, tá certo? Bateu aqui com esse resultado, como era esperado. Beleza? Vou pedir para o pessoal aí deixar o microfone fechado, para não ficar atrapalhando ali a explicação ali, beleza? Pessoal, pedir por favor aí para fechar o microfone, por favor, só para não atrapalhar aqui o desenrolar da aula. Ok? Bom, vamos lá. A cota anual de depreciação, nesse caso do método da soma dos dígitos, tá? Vai ser o quê? É calculada através dessa formulazinha aqui, tá bom? O DN aqui vai ser o N, que é a vida útil do ativo. Esse Nzinho aqui vai ser um período até o final da vida útil dele, tá certo? Por exemplo, assim, se um equipamento tem 10 anos de vida útil, esse N aqui vai ser algum número entre 1 e 10, tá certo? Então, por exemplo, 5, enfim, não importa, tá? Dividido pelo SD, que a gente calculou no slide anterior, que multiplica essa diferença aqui, que é a diferença entre o valor do objeto, o valor original do ativo, tá certo? Pelo valor residual desse ativo, beleza? Então, basicamente, é isso daqui. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, onde a gente consegue, de fato, calcular, usando os 3 métodos, e comparar cada um deles. Depois a gente vai armar uma tabelinha para comparar esses 3 métodos ali, tá bom? Então, vamos pensar aqui, ó. Uma empresa adquiriu um bem pelo valor aqui de 60 mil reais. Então, essa informação aqui é importante. Estimam-se uma vida útil de quanto? Ó, de 5 anos. E um valor residual, ao final desse período, de 10 mil reais. Certo? Então, essas três informações aí são importantes para nós nesse momento, tá? Calcule a cota anual de depreciação e o valor do bem ao final de cada ano, utilizando os métodos linear, exponencial e a soma dos dígitos, beleza? Tá certo? Então, vamos começar aqui. Só um minutinho. Vamos começar usando o método linear, tá? Vamos primeiramente identificar todos os objetos que a gente tem aqui. O computador está falando lá. Tá tendo aula. Vamos começar aqui? Pessoal, queria pedir aí, por favor, para deixar o microfone desligado aí. Tá atrapalhando aqui. O Paula. Bom, vamos lá. Vamos identificar todos os objetos aqui, certo? Primeiro, ó, o valor do bem, o valor original do bem, que é o nosso V0, nesse caso aqui vale 60 mil reais.
A vida útil desse ativo, que é o nosso N, ele fala ali que é 5, tá? E o valor residual, que é o nosso VR, ao final desses 5 anos, ele vale R$10.000. Beleza? Então, usando aqui o método linear, tá? O que eu tenho que fazer? Vamos calcular primeiramente que ele pede aqui a cota anual de depreciação, que é o nosso Dzinho. Nesse caso, o nosso Dzinho, lembra lá, a fórmula é V0 menos VR sobre N, tá certo? Agora é só jogar os valores, né? O V0 nosso é 60 mil, o VR é 10 mil, e eu vou dividir isso aqui por N, que é 5. Bom, 60 mil menos 10 mil vai dar 50 mil. E vou dividir aqui por 5, tá certo? Então, quer dizer que a nossa cota de depreciação é de 50 mil dividido por 5 é R$10.000. Então, significa que a cada ano, esse ativo, né, esse bem aí, vai perdendo R$10.000 de valor, tá certo? Essa é a cota de depreciação, tá? Então, por exemplo, se a gente for calcular qual é o valor desse ativo, né? Após um ano de uso, lembra lá, a formulazinha vai ser V0 menos esse índicezinho 1 aqui, vezes a nossa a nossa cota, né, de depreciação, tá? Então, nosso V0, que é o valor inicial, é 60 mil, menos 1 vezes o D que a gente acabou de calcular, 10 mil, certo? 60 mil menos 1 vezes 10 mil vai dar 50 mil. Então, significa que depois de um ano de uso, esse valor, né, o valor residual desse bem, passa a ser de R$50.000. Então, começou valendo 60, depois de um ano vale 50. O que a gente espera que resulte aqui do nosso V2, tá certo? Vai ser o V0 menos 2 vezes o D, tá? Então, quer dizer que é 60 mil menos 2 vezes 10 mil. Então, 60 mil menos 2 vezes 10 mil vai dar 60 mil menos 20 mil, que é 40 mil. Então, após 2 anos, esse bem passa a valer R$40.000. E assim, sucessivamente, tá? Depois a gente vai armar uma tabela para ver como que fica o valor desse bem, tá certo? Ao final dos 5 anos, tá? Não vou calcular aqui todos os valores residuais a cada período de tempo, né? Mas vou colocar depois numa tabela para a gente comparar os resultados. Beleza? Então, bem simples, bem tranquilo aqui a nossa continha no caso linear, tá? Agora vamos para o caso exponencial, tá certo? Lembra lá, primeira coisa que a gente tem que calcular é o quê? A nossa taxa de depreciação, que é formulazinha é 1 menos raiz n de Vn sobre V0. Tá certo? Então, esse daqui seria a nossa taxa a nossa taxa de depreciação, perdão, tá certo? Então, nesse caso aqui, como que a gente tem, ó? Para calcular essa nossa taxa, a gente já tem o V0, o período de ano é 5, e a gente sabe que no final, né, dos 5 anos, esse bem vale quanto? Vale R$10.000, tá? Então, pensa aqui que esse VN nosso aqui, no fundo, é o nosso valor residual, tá certo? Esse N aqui, na verdade, vale 5, tá certo? Esse aqui seria o nosso V depois de 5 anos, tá? Que, nesse caso, vale R$10.000. Então, nós temos essa informação, só substitui nessa formulazinha aqui. Então, esse nosso T, na verdade, vai ser 1 menos a raiz
quanto tempo ali, ó? 5, tá certo? Do nosso valor V5, que é 10 mil, dividido pelo nosso V0, que a gente sabe que é o valor original do nosso bem, que é 60 mil. Beleza? Só isso daí. Então, nesse caso, ficaria, já fazendo essas contas, tá? Ficaria algo aproximadamente igual a 0,3012, tá? Essa taxa aqui, pessoal, a gente pode expressar ela em termos percentuais, tá? Então, esse valor aqui, para eu expressar em termos percentuais, basta multiplicar ele por 100, tá? Esse valor aqui é a mesma coisa que 30,12%, beleza? Então, essa daí é a taxa de depreciação. Então, significa que em cada período de tempo, o nosso bem deprecia cerca de 30%, tá? 30,12 nesse caso, beleza? Então, uma vez que a gente tem a nossa taxa de depreciação, eu posso calcular a nossa cota de depreciação, que é o nosso DN. Lembra que a formulazinha nada mais é do que T vezes o valor residual vamos dizer assim, no caso, no período anterior, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. O nosso T, nesse caso aqui, eu vou colocar em termos desse percentual aqui, tá bom? 0,3012. Por que eu não coloquei em termos percentuais aqui? Porque senão, ó, eu teria que multiplicar esse Vn menos 1 por 30, tá certo? Eu só teria que, lá no final, dividir por 100, tá certo? Porque quando eu passei daqui para cá, eu multipliquei por 100. Então, para ter o valor exato, lá no final, considerando o percentual, eu vou ter que dividir por 100 para não alterar o meu resultado, tá bom? Então, vai ser essa taxa aqui de 0,3012 vezes o valor. Vamos considerar aqui o nosso Vn-1 como sendo o nosso valor original, tá certo? Pensando aqui, ó, por exemplo, vamos até fazer assim, ó. Esse N aqui é um número que vai de 1 até a vida útil dele, que é 5 anos, tá certo? Então, por exemplo, quando esse nosso N vale 1, tá certo? Eu vou calcular o nosso D1, tá? Então, o nosso D1, quando o N vale 1, vai ficar N menos 1, ou seja, 1 menos 1, que é 0. E o nosso V0, que é o valor original do nosso bem, é de 60 mil, certo? Então, o nosso D1 aqui vai ser 60 mil vezes 0,3012, que vai dar um valor aqui de R$18.070, tá certo? Então, repara, o que essa cota significa, tá? O bem original, ele vale 60 mil reais. Quando passa um ano, quer dizer que desses 60 mil, ele depreciou quanto? R$18.070, tá certo? Então, ele vai passar a valer a diferença dos 60 mil para 18.070, tudo bem? Vai dar em torno ali de 42 mil reais, tá? Beleza? Então, esse aqui seria, por exemplo, o nosso D1, né? Se a gente fosse calcular o D2, tá? O nosso D2 aqui, ele seria o quê, ó? Seria a nossa taxa vezes quanto? Vezes, vamos colocar aqui, o nosso V2 menos 1. Ora, 2 menos 1 a gente sabe que é 2, tá? Que é o valor do nosso bem depois de um ano. Então, repara só que o nosso V1, ele vai ser o valor original do nosso ativo, que é 60 mil, menos 18.070, tá certo? Isso aqui vai dar, vamos fazer a continha aqui, que eu não sei de cabeça. Então, quando a gente pensa aqui em 60 mil menos 18.070, tá certo? Isso aqui vai dar 41.930, tá? 41.930. Então, pensa, passou um ano,
o bem sai de 60 mil reais, que é o valor original dele, para 41.930, beleza? Então, aqui vai ser 0,3012 vezes esse valor aqui, 41.930, e a gente fazendo essa multiplicação, bem tranquilo ali, vai ser 12.628. Então, 12.628 reais. Tá certo? Então, para o segundo ano, desses 41.930, ele vai depreciar 12.628 reais, certo? Então, eu teria que subtrair do 41.930 o 12.628 para obter o valor desse bem depois de 2 anos, tá certo? E assim a gente vai fazendo todas as contas ali, né? Vamos calcular aqui só de curiosidade, né? O nosso V2, tá certo? O nosso V2, então, vai ser 41.930 menos 12.628, tá? Então, se a gente faz essa continha aqui, então, menos 12.628, a gente vai obter um valor de 29.302, tá? 29.302, beleza? Então, isso daí seria o nosso valor, o valor do nosso bem depois de 2 anos. Então, repara que no método exponencial, no começo, o nosso bem se desvaloriza demais, tá certo? Pensa que em 2 anos, ele passou de 60 mil reais para 29.302 reais. Ele desvalorizou muito, tá certo? Agora vamos para o último, que é a soma dos dígitos aqui, tá? Então, repara que o nosso N lá do dado do exercício é 5, tá certo? Então, nossa soma dos dígitos seria a soma de 1 até 5, tá certo? Quando a gente soma aqui, ó, 5 mais 4, 9, mais 3, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Então, isso aqui seria a soma dos 5 primeiros números naturais, tá certo? Então, vamos calcular agora a nossa cota de depreciação. O nosso primeiro vai ser o nosso D1, tá? O quanto que o nosso bem vai se desvalorizar, vai se depreciar. Lembrando na nossa fórmula aqui, né? Ela era dada por N menos N menos 1 dividido por SD, que multiplica V0 menos VR, certo? O valor inicial menos o valor residual, como a gente está vendo nessa fórmula aqui. Beleza? Isso aqui vale para qualquer N, tá certo? Não só para o 1, né? Quando a gente for para o N igual a 1, a gente calcular o D1, esse nosso Nzão aqui é 5, menos, substitui ali no lugar do Nzinho, que é 1, menos o 1 da fórmula, dividido pelo SD, que a gente calculou aqui, que vale, né, 15, que multiplica o valor inicial do nosso bem, 60 mil, menos o valor residual do nosso bem, que no final do período vai ser de 10 mil. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente vai ter? 1 menos 1 é 0, então essa parte que está dentro aqui do parênteses dá 0. 5 menos 0 é 5. E 5 dividido por 15 é a mesma coisa que 1 dividido por 3, simplificando ali a fração, tá? Vezes, o que está dentro aqui do parênteses é o quê? Ó? 60 mil menos 10 mil, que é 50 mil. Certo? 50 mil dividido por 3, nada mais é do que, aproximadamente, né? 16.667 reais. Beleza? Vamos fazer aqui, por exemplo, para o D2, tá? O D2, usando essa mesma formulazinha, vai ficar assim, ó. 5
menos 2 menos 1, dividido pelo nosso SD, que é 15, que multiplica aqui os 60 mil menos o 10 mil. Beleza? Então, isso aqui vai ficar o quê? Ó? 2 menos 1, aqui dentro do parênteses, vai dar 1. 5 menos 1 é 4. Então, vai ficar 4 dividido por 15, vezes quanto? 60 mil menos 10 mil vai dar 50 mil. Aí, o que a gente pode fazer aqui? Né? A gente pode simplificar, divide aqui por 5 e aqui também por 5. A gente vai obter assim, né? 4. 50 mil dividido por 5 vai dar 10 mil. E 15 dividido por 5 vai dar 3, tá certo? 4 vezes 10 mil, 40 mil. 40 mil dividido por 3 vai dar aproximadamente aqui 13.333 reais. Beleza? Então, esse seria o nosso D2, tá? Então, vou adicionar uma página aqui, ó, só para a gente calcular o nosso valor contábil desse bem, tá certo? Então, o D1, lembra lá, ele vai ser o valor original menos o D1. O valor original do nosso bem era de 60 mil e a nossa cota de depreciação D1, que a gente acabou de calcular, era de 16.667, beleza? Fazendo aqui essa conta, 60 mil menos 16.667 vai dar 43.333, tá? No caso do valor contábil, passados 2 anos, né, de uso desse nosso bem, vai ser o V0 menos o D2, que a gente acabou de calcular. Então, vai ser 60 mil, menos o D2, quanto que era o nosso D2? 13.333. E isso daqui vai dar, então, vamos ver, 13.333, vai dar 46.667. Beleza? E assim sucessivamente. A gente teria que calcular aqui o nosso V3, V4, V5, mas isso é bem tranquilo de calcular, é só seguir a mesma formulazinha, tá? Agora vamos colocar todos esses valores calculados após os 5 anos, tá? E vamos comparar aqui a depreciação de cada um desses objetos de acordo com os métodos, tá? Então, aqui, ó, nessa coluna aqui, a gente tem o ano, tá? O ano 0 é de quando eu comprei, tá certo? O nosso bem, e à medida que vai passando aqui o tempo, são os anos que esse nosso bem foi utilizado, tá certo? Repara que a gente vai ter aqui, ó, linear, exponencial e o método da soma dos dígitos, tá? A primeira coluna de cada um dos métodos vai ser a depreciação e a segunda vai ser o valor contábil, né, que é o valor de fato do objeto ao final de cada ciclo, a cada período de tempo, que no caso aqui é 1 ano, tá? Isso em cada situação. Então, por exemplo, quando a gente compara esses métodos, o que é interessante notar? Ó, no caso linear, a depreciação ela é constante. Todos os anos eu tiro 10 mil reais do valor desse objeto. Tá? Então, esse objeto se deprecia 10 mil reais. 10 mil reais por ano. Então, quando a gente olha aqui o valor contábil, né, ele vai caindo de 10 mil em 10 mil. Por isso o método linear, né, ele decai linearmente, tá certo? Só que quando a gente olha por exponencial, a gente já vê uma diferença enorme, né, porque assim, ó, o bem começa valendo 60 mil, só que no primeiro ano, ele deprecia aqui
R$ 18.070, bem maior do que os R$ 10.000 no caso linear, tá certo? No segundo ano, ele vai depreciar 12.628, que a gente calculou lá, maior ainda que no caso linear, só que a partir do terceiro ano, ele já começa a depreciar menos do que o caso linear, tá vendo? Deprecia 8.000, depois deprecia 6.000, depois 4.000, tá certo? Ao final, vai sempre chegar nos 10.000, em todos os casos, tá certo? No caso da soma dos dígitos, ele fica num meio termo, tá? Repara só. No começo ali, ele deprecia 16.000, que é um valor intermediário entre o método linear e o método exponencial. No segundo ano, ele deprecia 13.333, só que já no terceiro ano, ele deprecia os mesmos 10.000 que aqui no caso linear, tá? Só que depois que passa esses 3 anos, ele deprecia menos que o caso linear, tá vendo? 6.000 comparado com 10.000, 3.000 comparado com 10.000, e assim por diante, tá certo? Então, a gente tem essa diferença aí, né, de depreciação que vai variar com o método que a gente está ali abordando, tá certo? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Bom, beleza. Então é isso aí. Agora vamos ver, de fato, né, entrar no ponto de influência do imposto de renda na análise de alternativa de investimento, tá? Então, como a gente já disse lá no começo, vamos considerar a incidência do imposto de renda no cálculo do rendimento, do lucro, né, do nosso investimento, certo? Então, esse tópico tem como objetivo apresentar uma avaliação da rentabilidade ou do lucro líquido de projetos de investimento, já considerando o desconto dos impostos incidentes, tá? Como, por exemplo, o IR, que é o mais famoso aí, o imposto de renda, né? Que é calculado sobre o lucro contábil das empresas. Os retornos gerados pelos projetos estão sujeitos a essa tributação, que deve ser deduzida para se obter a rentabilidade líquida do investimento. Isso é importante, tá certo? A rentabilidade líquida que a gente tem de um investimento não é simplesmente fazer a diferença do valor final para o valor que eu investi, tá certo? Nesse lucro que a gente chama aí de lucro bruto, a gente tem que ainda tirar a incidência da tributação. Além disso, a legislação tributária permite a dedução da depreciação de ativos imobilizados na base de cálculo do IR. Aqui a importância da gente ter visto antes esse conceito de depreciação, tá certo? Porque se você tem um bem um ativo, né, imobilizado que se deprecia, esse bem, o valor desse bem, ele entra na incidência do imposto de renda, tá certo? Ele entra, mas entra de uma forma positiva, no sentido de reduzir o valor do imposto que você vai ter que pagar, tá certo? Porque ao considerar ali a depreciação, né, quer dizer que você já está tendo uma perda na depreciação do teu ativo imobilizado, tá certo? E pensa que você tivesse que pagar imposto ainda, né? Então você teria perda em duas vias, né, em dois sentidos, né, tanto da tributação quanto na depreciação do teu bem, tá? Aqui, no caso, de acordo com a legislação vigente, né, a gente pode abater, vamos dizer assim, o que foi depreciado do teu ativo no imposto de renda, tá certo? Que reduz o imposto efetivamente pago, tá? Assim, utilizando os métodos de depreciação adequados, é possível calcular a depreciação gerada pelo projeto e, consequentemente, seu impacto na redução do IR, refinando a análise da rentabilidade líquida, né, deixando a rentabilidade líquida fazendo mais sentido do ponto de vista matemático, tá certo? E do ponto de vista real, né?
Beleza? Então, vamos avançando ali. Lembrando que aqui no Brasil, o método que é usado, né, para cálculo de depreciação é o método linear, tá certo? Então, a partir dessa sessão para frente, a gente vai focar ali na utilização do método linear para incidência do imposto de renda ali, tá certo? Então, vamos fazer um exemplo só para a gente aquecer ali os motores, tá? Para a gente ver como que, de fato, esse cálculo é feito, tá? Considerando também o imposto de renda, beleza? Então, vamos ver aqui o que esse probleminha está nos trazendo, o que ele tem de informação para a gente, tá? Eu gosto sempre de frisar, destacar aquilo que é informação importante para a resolução do nosso problema, tá certo? Eu acho que é uma atitude legal, sempre que você se deparar com algum problema de matemática, destaque ali quais são as informações relevantes para esse problema, tá certo? Então, vamos lá. Uma empresa estuda a possibilidade de aquisição de 2 injetoras para a produção de componentes até o momento fornecidos por terceiros. Tá? O investimento inicial exigido pelo projeto é da ordem de R$300 mil. Então, essa informação aqui é importante. R$300 mil é o investimento inicial. Espera-se, com a internalização do processo, obter economias anuais na ordem de R$70 mil por ano. Então, repare que a gente, com esse investimento, vai ter ali, no fluxo de caixa, né, vai ter uma entrada, né, de R$70 mil, tá certo? A vida econômica das máquinas foi estimada em 8 anos. Ó, isso aqui é importante também. A vida útil da máquina, tá? Quando o valor residual será nulo. Então, ao final desses 8 anos, olha só, o nosso VR, nosso valor residual é 0, tá? Ele não vale mais nada. A depreciação é linear, como a gente usa aqui no Brasil, tá? De forma que as máquinas deverão ser depreciadas totalmente em 8 anos. A TIMAR, né, que é a nossa taxa de rentabilidade utilizada para essa empresa, é de 10% ao ano, e a alíquota de IR é na ordem dos 34% de imposto, tá certo? Um imposto bem alto aí. Então, vamos lá. Vamos primeiro começar calculando a nossa cota anual de depreciação, tá? Lembrando que a nossa cota anual, como a gente vai trabalhar aqui no nosso método linear, a cota, que é o nosso D, lembra lá, é V0 menos o valor residual dividido pela vida útil do nosso ativo, tá? O V0 é 300 mil, que é o valor do nosso investimento inicial, menos o valor residual, que é nulo, é 0, dividido aqui pela quantidade de tempo, né? Que é 8 anos, tá? Quando eu pego e divido 300 mil por 8, o resultado vai dar 37.500 reais, tá certo? Então, essa aqui é a cota anual de depreciação. A cada ano, esse nosso investimento vai sendo depreciado na ordem ali de 37.500 reais, beleza? Então, se a gente pega e considera aqui, ó, essa nossa taxa de imposto de renda, tá certo? De 34%, a gente vai ter a seguinte tabela que vai, vamos dizer assim, clarear como que fica essa dinâmica de depreciação desse nosso investimento. Vamos interpretar aqui o que significa cada coisa. Vamos lá. Essa primeira coluna aqui é o período de tempo que a gente está considerando anos, tá certo? É até 8 anos, que é a vida útil desse nosso investimento. Aqui, ó, prestem atenção, a gente tem o fluxo de caixa antes do imposto de renda, e lá nessa coluna aqui, nessa quinta coluna,
a gente vai ter, a gente vai ter o valor aqui do imposto de renda, de maneira que quando a gente soma, tá certo? O fluxo de caixa antes do imposto de renda mais o imposto de renda, a gente vai obter aqui o fluxo de caixa após a incidência do imposto de renda, tá certo? De maneira que duas colunas aqui também são importantes, a terceira e a quarta. A terceira fala da depreciação que esse nosso objeto vai ter, e a quarta fala aqui do lucro tributado, tá? Que é de fato o lucro sobre o qual vai incidir o imposto de renda, tá? E aí a gente vai ver que desse lucro tributável, que é o valor que incide o imposto de renda, está relacionado ali, está envolvido, né, dentro desse cálculo, a depreciação do nosso bem, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos olhar linha por linha para a gente entender bem, ó. No ano zero, né, eu comecei o meu investimento investindo ali 300 mil reais. Então, o nosso fluxo de caixa não tem ainda, né, a incidência do imposto de renda aqui. Eu investi o valor, adquiri esse investimento. Só que a cada um ano que passa, o exercício ali me falou que eu vou ter uma economia de 70 mil reais, tá certo? A gente acabou de calcular a cota de depreciação, que a gente viu que era de R$ 37.500. Então, o nosso investimento depreciou R$ 37.500, tá certo? De maneira que quando a gente soma o fluxo de caixa antes do imposto de renda, tá? Com a depreciação, vai ser 70 mil menos 37.500, resultando aqui num lucro tributável de R$ 32.500. E aqui que a gente tem que ficar esperto, ó. O imposto de renda, ele não vai incidir sobre os 70 mil reais, tá certo? Que é a economia que eu tenho por ano. Ele vai incidir sobre os 70 mil reais, que é a minha economia, menos a depreciação do meu bem, tá certo? Então, o imposto de renda, ele só vai incidir sobre esse valor aqui, de R$ 32.500. Lembra lá? O exercício me fala que a taxa de imposto para esse meu investimento, né, a taxa de imposto de renda é de 34%. Então, 34% de 32.500 vai dar R$ 11.050, tá certo? Repara que esse sinal de negativo é porque eu vou ter que pagar esse valor, vai ser um valor que vai sair do meu fluxo de caixa, tá certo? De maneira que, quando a gente pega o fluxo antes da incidência do imposto de renda, que é os 70 mil reais, e subtrai aqui o valor do imposto de renda, 70 mil menos 11.050, que eu paguei de imposto, vai dar um valor aqui no ano de R$ 58.950, tá certo? Se eu tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, mas espero que tenha ficado claro aí. E todas as demais linhas seguem, né, na verdade, o mesmo raciocínio, tá bom? Repara, inclusive, né, que como o nosso método é o método linear, a nossa depreciação ela é constante. Repara que em todos os anos decai ali R$ 37.500 no valor do nosso investimento, certo? A cada ano ele desvaloriza R$ 37.500, de maneira que o lucro tributável é sempre o mesmo, tá certo? Que é essa diferença, né, dos 70 mil para 37.500. O imposto de renda também vai ser o mesmo nesse caso, por quê? Porque ele sempre vai incidir sobre o lucro tributável, que é sempre o mesmo, tá certo? Portanto, a gente tem aqui que o nosso fluxo de caixa depois da incidência do imposto de renda é também constante, tá certo? Sempre, a cada ano ali, é esse valor que vai entrar para mim de lucro líquido, tá bom? R$ 58.950, beleza? Então, bem tranquilo aqui essa ideia, tá certo? Beleza?
Agora, vamos ver se esse investimento ele é viável, né? Ele é interessante ali do ponto de vista financeiro, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o nosso VPL, que é o valor presente líquido. Então, eu vou pegar esse valor, certo? Trazer a valor presente e ver se a taxa que eu tenho é maior que a TIMAR, que é a taxa mínima ali de rentabilidade, certo? Se eu tiver uma taxa maior, fazendo esse investimento, maior que a TIMAR, então significa que o meu projeto ali é viável financeiramente, tá certo? Se não for, não vale a pena correr o risco de fazer o investimento, beleza? Essa é a ideia. Então vamos lá, vamos calcular aqui o VPL nesse caso, tá? Nosso VPL vai ser vamos calcular aqui, ó, o VPL, vai ser o meu capital inicial, então vou colocar menos, né, porque saiu do meu fluxo de caixa, R$ 300.000, tá certo? Mais aqui, a nossa taxa, quer dizer, o nosso retorno ali, né, que é o nosso fluxo depois do imposto de renda, tá certo? Que é esse valor aqui de R$ 58.950, R$ 58.950. E vamos colocar, repara que como esse valor aqui ele é o mesmo em todos os instantes de tempo, tá? Em todos os períodos de tempo, eu posso, vamos dizer assim, usar, né, a fórmula quando essa entrada ela é constante, tá certo? Ali no meu fluxo de caixa, tá? Então a fórmula que eu vou usar vai ser o seguinte, né? Voltando aqui, vai ser que multiplica 1 mais a nossa TIMAR, que é de 10%, que em decimal é 0,1, tá certo? Elevado aqui a 8. Lembrando dessa formulazinha, foi vista lá no módulo 2, tá certo? Menos aqui o 1, dividido por 1 mais 0,1, que é os 10%, elevado a 8, que multiplica a nossa TIMAR ali, que é 0,1. Beleza? Então, realizando ali essa continha, tá certo? A gente vai ter um VPL aqui positivo, tá certo? Que vai ser vamos fazendo essa conta aqui, a gente vai ter 14.493, 493 com 90 centavos, tá certo? E repara que a gente tem aqui um VPL positivo, tá certo? Isso aqui já é um excelente sinal, né? Já nos indica ali que, de fato, esse investimento é viável, né? Mas vamos calcular aqui o valor da nossa TIR. Se a gente fosse calcular, né? Porque repara que aqui nessa nossa fórmula, eu usei o quê? Eu usei o 0,1, que é a nossa TIMAR, que vale 10%, tá certo? Então, repara que aqui, ó, a nossa taxa de juros usada é de 0,1. Se eu substituo no lugar desses valores uma taxa I, tá certo? E eu queira descobrir qual é essa taxa interna ali de retorno, tá? A gente vai chegar numa TIR. A forma como a gente calcula essa TIR aqui também foi vista lá no módulo 2. Qualquer coisa, deem uma olhada lá. A gente, na verdade, faz umas iterações, né, para ter um valor aproximado dessa taxa, tá? Mas a gente vê aqui que a nossa TIR é de 11,31% ao ano, certo? 11,31% ao ano. Então, repara que como a nossa TIR, que é a nossa taxa interna de retorno, é maior que a taxa mínima de retorno aqui, da nossa TIMAR, né, que é maior que a nossa TIMAR, então significa que esse investimento é viável, vale a pena fazer esse investimento, tá certo? Beleza? Então, só
fiz esse serviço de trazer valor presente líquido para ver se eu tinha uma taxa de retorno ali maior que a taxa mínima ali, tá certo? Então, beleza. Esse investimento aí é viável. Então, conclusão ali, né, como a gente vê, o VPL é positivo, o investimento é viável. Se a gente fosse calcular a nossa TIR ali, a gente chegaria em 11,31% ao ano, que é maior que a nossa TIMAR, logo o investimento é viável, tá certo? Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou considerar um outro exemplo, tá? Vai fechar basicamente a nossa aula aqui. Mas qual vai ser a ideia? Tá? Existe uma diferença entre vida econômica de um ativo, de um bem imobilizado, e existe o valor contábil desse bem, tá certo? O que seria valor não, né? A vida contábil é a vida, vamos dizer, econômica, tá certo? A vida econômica de um ativo é o tanto de tempo que esse ativo vai me gerando caixa, certo? Então, imagine ali uma máquina, um veículo, um caminhão, que seja, quanto tempo ele está rodando ali, né? Ele roda de maneira que o que eu ganho com a produção dessa máquina ou desse veículo, etc., ainda continua sendo rentável para a minha empresa, tá? Então, isso aí seria o valor econômico. Já o valor contábil é algo um pouco mais burocrático, no sentido assim, a vida contábil do ativo é estabelecida, pré-fixado, seja pelo governo, seja pelas próprias políticas da empresa, políticas internas ali, que se estabelece, a gente vai usar essa máquina por tanto tempo. Se estabelece um valor fixado lá. Por mais que ela dure mais tempo, a gente só vai usar aqui na empresa por 5 anos. Depois a gente vai se desfazer dela, tá certo? A gente não vai mais usar. Então, a gente vai fazer esse exemplo aqui, que ele basicamente compara um investimento quando a vida contábil é menor, igual ou maior que a vida econômica do bem, tá certo? Basicamente essa é a ideia, tá? Então o enunciado dele é um pouquinho extenso, mas vamos devagarzinho que a gente entende bem, tá? Então vamos lá. Visando aqui a melhoria, deixa eu pegar aqui, na qualidade dos produtos ofertados ao mercado, uma empresa pretende adquirir equipamentos especializados para a realização de inspeções na linha de produção, substituindo o trabalho manual e visual realizado por funcionários da empresa. Para a compra dos equipamentos, serão necessários investimentos que somam aqui R$ 144 mil. Então, essa informação aqui para mim é importante. Estimou-se que, com a utilização dos equipamentos, sejam obtidos benefícios no valor de R$ 40 mil, tá certo? Que tem origem na melhoria da qualidade, na redução do custo da mão de obra e na diminuição dos gastos com serviço de assistência técnica, beleza? Então, a gente tem um investimento de 144 mil e benefícios anuais de 40 mil, que é a composição de todas essas, né, tanto da melhoria da qualidade, a redução do custo e a diminuição de serviço de assistência técnica. Os equipamentos têm uma vida econômica de 8 anos, então, isso aqui é importante, a vida econômica desses equipamentos são de 8 anos, perdão, quando poderão ser vendidos por R$ 20 mil, que é nosso valor residual, tá certo? Então, a empresa trabalha aqui com uma TIMAR, que é a nossa taxa mínima ali, de 12% ao ano, tá? E uma alíquota de IR também aqui de 34%, tá? E a legislação determina a utilização do método de depreciação linear. Então,
método de depreciação linear, que é usado aqui no Brasil. Verifique a viabilidade do investimento para as seguintes situações, tá? Então, 3 situações aqui vão ser abordadas. A primeira, que a gente vai fazer as contas aqui, é quando a vida contábil é de 6 anos. Então, repara que a vida contábil é menor que a vida econômica do equipamento, que é de 8 anos, certo? Então, essa é a primeira situação aqui que a gente vai abordar, tá bom? Então, vamos lá. Nessa primeira situação, a vida contábil dos equipamentos é menor que a vida econômica, possibilitando que os valores referentes à depreciação sejam apropriados em um período inferior ao uso econômico dos ativos. Então, naturalmente, ele seria usado 8 anos, ele vai passar a ser usado agora 6 anos, nesse caso, tá certo? Por mais que ele dure mais, tá? Se a vida contábil for de 6 anos, o equipamento se depreciará totalmente nesse período, o que significa que, para efeito do cálculo da cota de depreciação, o valor residual vai ser 0, tá certo? Entretanto, como ao final de 6 anos o ativo ainda pode ser vendido por R$20 mil, tá? Esse valor deverá ser tributado, beleza? Então, pensa só, a gente vai considerar que em 6 anos ele vai depreciar, a gente vai considerar, né, que ele vai do valor total até o valor 0, certo? Só que a gente tem que tomar cuidado, que o exercício me informa que o equipamento tem uma vida de 8 anos, quando poderá ser vendido por R$20 mil. Então, o equipamento, independente da situação, a gente vai poder vender ele ali por 20 mil, e essa venda vai entrar ali na incidência do imposto de renda. Esse é o perigo que a gente tem aqui nessa situação, tá certo? Então, beleza. Vamos primeiro calcular aqui a nossa cota, né, de depreciação, sabendo que o método que a gente tem que aplicar aqui é o método linear, tá? Então, vamos lá. O nosso D aqui vai ser, lembra lá a fórmula? V0 menos VR dividido por N, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado aqui que o N que a gente vai usar não é a vida econômica do nosso ativo, mas sim a vida contábil, que é de 6 anos, tá? Então, vai ser aqui, ó, o valor inicial, 144 mil, que o exercício me informa, menos o valor residual, que eu vou passar a considerar como sendo 0, dividido aqui por 6, que é o valor contábil. Ora, 144 mil dividido por 6 vai dar 24 mil, certo? Então, essa aqui vai ser a nossa cota de depreciação, tá? Então, basicamente, se a gente for montar uma tabela que mostra, né, como que esse equipamento, né, vai sendo depreciado ao longo à medida que o tempo passa, tá? A gente vai ter a seguinte tabela, considerando também a incidência do imposto de renda, tá? Então, vamos lá. Repara que a tabela é exatamente a mesma tabela que a gente viu anteriormente, só que para os dados desse problema, né? Vamos ver aqui, ó. Quando eu começo a operação, eu tenho um investimento, né, que saiu do meu caixa 144 mil reais, que eu investi nesse equipamento, tá certo? Então, um fluxo de caixa ali, né, nesse ano 0, vai ser de menos 144 mil reais, tá? Quando passa um ano, beleza? Lembra lá? O nosso problema, ele falou assim, que esse equipamento vai me gerar benefícios anuais de 40 mil reais. Então, ó, no primeiro ano eu vou ter aqui 40 mil reais. Só que a gente acabou de calcular que desses 40 mil reais, 24 mil reais é de depreciação, tá certo? Então, quando eu faço a diferença de 40 mil para 24 mil, o resultado, que é o meu lucro tributável, vai ser de 16 mil reais. Então, o imposto de renda vai incidir sobre os 16 mil reais, não sobre os 40 mil reais, que é o meu benefício que o equipamento me gera,
tá bom? Quando eu calculo a nossa taxa de imposto de renda, né, que ele me informa aqui, ó, que é de 34%, tá certo? 34% de 16 mil vai ser R$ 5.440. O sinalzinho de menos, lembrando, é porque eu vou ter que pagar, isso vai sair do meu caixa, tá certo? Então, quando eu faço ali, ó, 40 mil, que é o fluxo de caixa antes do imposto de renda, menos esse valor do imposto de renda, que é de 5.440, o resultado vai ser de R$ 34.560, tá certo? Então, esse aqui vai ser o lucro líquido, de fato, no primeiro ano de operação, tá bom? E repara que isso vai acontecendo em cada período de tempo. No segundo ano, também tenho o benefício ali de R$ 40 mil. A depreciação, como é linear, né? Como eu uso o método linear, a depreciação também é de R$ 24 mil. O lucro tributável, que é a diferença dos 40 mil para os 24 mil, é de 16 mil. Calculo o imposto de renda nesses 16 mil, vai resultar em 5.440. Isso vai me gerar aqui R$ 34.560 de lá no final do meu fluxo de caixa, tá certo? Isso vai acontecendo em cada um dos períodos de tempo, ok? Aí eu só tenho que tomar um cuidado, né? Aqui, ó, nessas últimas linhas aqui, tá certo? Porque repara só, a vida contábil do meu equipamento é de 6 anos, então ele para aqui no 6º ano, tá certo? Tanto é que não tem mais depreciação nos anos 7 e 8, tá certo? Ele já depreciou todos os 144 mil reais ao longo desses 6 anos, tá certo? Beleza. Então, ó, como ele me gerou ali um fluxo de R$ 40 mil, o meu lucro tributável agora vai ser os R$ 40 mil, tá certo? E daí sim, o meu imposto de renda vai incidir totalmente em cima dos R$ 40 mil, que é o benefício que o equipamento me gera, tá certo? Quando eu incido ali, calculo o imposto de renda, que é de 34%, nesses 40 mil, tá? Vai me dar aqui um resultado de 13.600. Portanto, fazendo a diferença aqui, ó, dos 40 mil para esses 13.600, eu vou ter aqui um fluxo de 26.400. Repara que já bem menor, né, do que nos anos anteriores, beleza? E aí, no 8º ano, o que acontece? Ó? Por que aparece esses 60 mil aqui? Eu tenho um benefício de 40 mil e eu vendo o meu equipamento por 20 mil, tá certo? Então, 40 mil, que é o benefício que o meu equipamento me gera, mais 20 mil que eu vendo ele no 8º ano, vai dar 60 mil. Só que aí, o que acontece? Ó, todos esses 60 mil vai ser o meu lucro tributável. Então, a minha carga tributária, os meus 34%, vai incidir agora sobre os 60 mil reais, que vai me dar um resultado aqui de 20.400 reais de imposto que eu vou ter que pagar, tá certo? Então, quando eu faço a diferença dos 60 mil para os 20.400, eu obtenho aqui 39.600 reais, que vai ser o fluxo de caixa após a incidência do meu imposto de renda, tá certo? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter aí, quando a gente tem, por exemplo, né, a vida econômica menor que a vida, quer dizer, maior que a vida contábil dos meus equipamentos, certo? Lembrando que, ao vender o equipamento, o imposto de renda vai incidir sobre ele, tá? Sobre essa venda. Esse é o problema. Vamos ver se esse investimento seria viável nesse caso? Vamos lá, calculando o nosso VPL, repara que a saída de 144 mil, que é o valor que eu investi, e repara o seguinte, né, que nos 6 anos que seguem aqui, ó, repara que é o mesmo valor de R$ 34.560 que entra limpo
no meu fluxo de caixa. Então, na minha formulazinha, vai entrar os 560, perdão. 1 mais a nossa taxa, que é a TIMAR, de 12%, elevado a quanto tempo? 6 anos, tá certo? Aí só substituindo ali os valores na minha fórmula, tá? Só que você vai perguntar, e esses dois termos aqui, ó? Esses dois termos aqui também faz parte da fórmula do VPL, tá? Por que diferenciou aqui nesse caso? Ó, por causa do seguinte, no 7º ano, vou colocar ele aqui em verde, ó, aqui no 7º ano, eu vou ter um valor de 26.400, tá? Então, ele vai vir aqui, ó, 26.400, dividido aqui por 1 mais 0,12, que é a nossa TIMAR, no 7º ano, elevado a 7, tá certo? Isso aqui, lá da nossa formulazinha, tá? Vou apagar aqui. E esse último termo aqui, ele vai representar essa última linha aqui, ó, da tabela, né? Repara aqui, o meu fluxo de caixa no 8º ano foi de 39.600. Tenho aqui o valor aqui, ó, de 39.600, dividido por 1 mais a minha TIMAR, elevado a 8, que é o 8º ano. Ok? Fazendo essa conta aqui, eu vejo que eu tenho um VPL de R$ 26.026 com 0,3 centavos, tá? Então, eu tenho, repara, um VPL positivo. Se a gente calcular a nossa taxa interna de retorno, vai dar 17% quase, né, ao ano. E a nossa TIMAR, a gente estava vendo lá que ela era de 12%. Então, como a nossa taxa interna de retorno nesse investimento dos equipamentos é de 17%, que é maior que a TIMAR, então significa que o nosso investimento ele é viável, tá certo? Vale a pena correr o risco de fazer o investimento. Beleza. Agora vamos ver o segundo caso, onde a vida contábil é de 8 anos, que é o mesmo valor da vida econômica dos meus equipamentos, tá? Então vamos lá. Nesse caso, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a nossa taxa, a nossa cota, né, de depreciação vai ser o VR menos perdão, vai ser o V0 menos o VR dividido pelo tempo contábil, pela vida contábil ali, que vai ser 144 mil, menos, eu vou considerar aqui o valor residual de 0 também, tá? Dividido aqui por 8 agora, tá certo? Que a minha vida contábil é de 8 anos, tá? Quando eu faço essa divisão, eu obtenho aqui um valor de 18 mil? Vamos fazer a continha aqui. 144 mil dividido por 8. 18 mil, exatamente. Certo? Então, essa 18 mil aqui é, de fato, a cota que a gente vai ter ali do a cota de depreciação dos nossos equipamentos ao longo dos 8 anos, tá? Beleza? Então, ó, vamos olhar a tabela aqui para a gente ter uma visão bem completa de como que fica a dinâmica do fluxo de caixa, considerando a vida contábil de 8 anos desse investimento, tá? Então, como sempre, né? O ano 0 aqui foi quando eu fiz o investimento, então o fluxo de caixa é do débito, né, do investimento que eu fiz de 144 mil, que é a compra desses equipamentos. Passou um ano, eu tenho um fluxo de caixa aqui, né, que são os benefícios, tá, que os equipamentos me trazem, que é de 40 mil. A depreciação que a gente acabou de calcular é de 18 mil, tá? Então, quando eu faço a diferença dos 40 mil para os 18 mil, vai me dar o lucro tributável, que é só de
R$22.000. Quando eu pego e calculo o imposto de renda nesse lucro tributável, nos R$22.000, eu obtenho aqui um valor de R$7.480, tá? É só multiplicar os 22.000 por 0,34, que é a nossa taxa, né, do imposto de renda, tá? De maneira que, quando eu somo 40.000 dos benefícios menos 7.400 do imposto de renda, eu vou ter aqui um valor de R$32.520. E repara que isso vai acontecendo em todos os períodos de tempo. Repara que a mesma linha parece que se repetem até, né? Só que quando chega no 8º ano, aqui eu tenho que tomar cuidado, porque lembra lá que eu vendo no 8º ano esse equipamento por R$20.000, tá? Então aqui novamente aparece os R$60.000. O que é esses R$60.000 mesmo? É os 40.000 dos benefícios que o equipamento traz, mais 20.000 que eu vendi o equipamento, certo? A depreciação é constante, é sempre igual a 18.000. 60.000 menos 18.000 vai me dar um lucro tributável de R$42.000, tá? Então, o meu imposto de renda agora vai incidir sobre os R$42.000. Quando eu calculo o imposto de renda, então eu vou ter que pagar aqui de imposto de renda R$14.280, certo? De maneira que, quando eu faço 60.000 menos 14.280, eu vou obter um valor aqui de 45.720 reais. 45.720, tá certo? Esse aqui vai ser o meu fluxo de caixa depois da incidência do imposto de renda. Ok? Tá? Então, esse cuidado aí que a gente tem que ter. Vamos ver se, nesse caso, quando a vida contábil é igual à vida econômica do equipamento, vamos ver se, ainda assim, o investimento é viável ou não, tá? Como que eu vejo isso? Calculo o VPL, certo? Repara que, nesse caso, eu vou ter a minha saída lá, dos menos R$144.000, vou ter aqui os R$32.520, que é justamente o valor do meu fluxo após a incidência do imposto de renda. E repara que, nos 7 primeiros anos, a taxa que incide é a mesma e o fluxo de caixa no final do ano é o mesmo. Então, a formulazinha que eu tenho, né, é uma fórmula de uma progressão geométrica, né, por isso que vem esse termo aqui que a gente está vendo nessa posição, tá certo? Então, nos 7 anos ali, tá certo? Que corresponde a essa potência 7 aqui, a nossa TIMAR, que é de 0,12, e esse 1zinho é da fórmula mesmo, tá certo? Então, 32.000 vezes essa divisão, mas na última linha que eu tenho a diferença, né? Na última linha aqui, ó, lembra que eu tenho o fluxo de caixa de 45.720, e eu vou dividir aqui por 1 mais 0,12 elevado à 8ª potência, tá? Que é o 8º ano ali. Beleza? Calculando isso daqui, eu vou ter ainda um VPL positivo de R$22.878, tá? Tem um VPL positivo. Se a gente calcula a taxa interna de retorno, é de 16% ao ano, que é um número maior que a TIMAR, né, que a gente está considerando aqui de 12% ao ano. Então, como essas informações batem, tá certo? VPL positivo e a TIR maior que a TIMAR, o investimento é viável do ponto de vista financeiro. Vale a pena fazer o investimento, tá certo? Então, a gente viu 2 casos, vida contábil menor que a vida econômica e vida contábil igual à vida econômica. O que falta? Vida contábil maior que a vida econômica. E aí a gente fecha, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter uma vida contábil de 10 anos, maior que os 8 anos lá da vida econômica do nosso equipamento, tá? Então, nessa terceira possibilidade, a vida contábil
é maior que a econômica, como eu acabei de dizer. Isso significa depreciar o ativo em um prazo ainda maior em comparação com as situações anteriores. Tá? Então, se eu deprecio num prazo maior, quer dizer que anualmente ele vai depreciando menos do que nos casos anteriores. Tá? Isso falando ano após ano. Tá? Nessas situações, deve-se apropriar como lucro ou perda contábil a diferença entre o valor contábil e o valor residual do ativo, tá? Então vamos tentar interpretar certinho essa situação aqui, beleza? Vocês estão me ouvindo aí? Tá tranquilo? Beleza. Então é isso. Vamos lá. Bom, vamos primeiro calcular a nossa cota de depreciação nesse caso, tá? Repara que o nosso D, nossa cota de depreciação, vai ser V0 menos VR sobre o N. O N aqui é a nossa vida contábil, que vai ser os 144 mil, menos o valor residual, que eu vou considerar como zero, né? Só que agora dividido por 10, tá? Quando eu divido 144 mil dividido por 10, isso vai me dar aqui 14.400 reais de depreciação, tá? Então, esse valor aqui. Repara que se a gente... Vou fazer um cálculo rápido aqui, ó. Se a gente pensar na depreciação nesses 8 anos, tá? Que eu vou chamar aqui de depreciação acumulada. Por que nos 8 anos? Porque a vida econômica acumulada. Porque a vida econômica desse nosso equipamento, tá certo? É de 8 anos só, tá? Então, se eu pensar na depreciação acumulada, repara só, eu vou ter os 14.400 de depreciação, 14.400 de depreciação, vezes 8 anos, que é a vida econômica desse meu ativo nesse caso, tá certo? Repara que nesse caso, eu vou ter aqui um valor de 115.200. Tá? Então, essa daqui seria a depreciação acumulada ao longo desses 8 anos de vida econômica desse meu equipamento, tá certo? Repara, então, que se eu calcular aqui o valor contábil, tá? O valor contábil que vai incidir, né, tributação aqui, vai ser a diferença entre o valor inicial, os 144 mil, para essa depreciação acumulada, que é de 115.200, certo? Isso aqui vai me dar um valor de 28.800 reais, tá certo? Então, esse aqui seria o valor contábil no qual vai incidir ali o imposto de renda, tá bom? Repara que, nesse caso, eu vou ter uma perda contábil. O que seria a minha perda contábil, nesse caso? A perda contábil vai ser os 20 mil reais lá do final do uso do meu equipamento. Lembra que lá no final do uso do equipamento eu vendo ele por 20 mil reais, certo? Só que ele tem um valor contábil de 28.800 reais, tá certo? Então, ele vale 28.800, só que eu estou vendendo ele por 20 mil reais, tá certo? Então, eu vou ter uma perda contábil aqui, que é a diferença dos 20 mil para os 28.800, que é o valor de menos, né? Menos aqui, 8.800 reais. Beleza? Então, essa aqui seria uma perda contábil
que vai ser considerada no cálculo do meu imposto de renda lá, tá certo? Porque repara que essa perda contábil, o imposto de renda não vai poder incidir sobre ela, né? Porque eu estou vendendo o meu equipamento por 20 mil, mas ele está valendo 28.800 ainda, tá certo? Então, como que ficaria nesse caso aqui o fluxo de caixa? Tá? Vamos lá. Vamos olhando aqui novamente, né? No primeiro ano, no ano zero, na verdade, que é quando eu fiz o investimento, sai ali os 144 mil do meu caixa, que é o investimento inicial nos equipamentos. Lembra lá que esses equipamentos me trazem 40 mil reais de benefício todos os anos. Sofre uma depreciação que a gente acabou de calcular de R$ 14.400. Portanto, repara só, né? A gente aqui não tem lucro ou perda contábil, tá certo? De maneira que o lucro tributável vai ser justamente o próprio valor aqui do fluxo de caixa, né? Daquilo que entra, tá certo? De benefício do meu equipamento, perdão, para a depreciação, tá certo? Então, esse aqui, o lucro tributável, vai ter aqui, vai ser de 25.600. Agora, não lembro se eu falei aqui lucro tributável ou lucro contábil, tá certo? Mas a gente repara só que a gente está tendo que inserir uma nova coluna, que é o de lucro ou perda contábil, que no caso lá dos dois exemplos anteriores, não tinha isso, tá certo? Então, a gente passa a considerar isso aqui por causa do último ano da utilização desse equipamento, beleza? Então tá. O lucro tributável, lembrando, né, vai ser a diferença dos 40 mil para os 14.400, que vai resultar ali em 25.600. Quando eu calculo o imposto de renda, vai ser ali de R$ 8.704, tá certo? Então, esse valor aqui é o que eu vou ter que pagar de imposto. Quando eu somo, faço aqui, na verdade, a diferença, né, para os 40 mil, dos 40 mil para os 8.704, eu vou ter aqui R$ 31.296, tá certo? Esse aqui vai ser o meu fluxo de caixa depois do imposto de renda. E repara que esses valores, eles se repetem ano após ano, até quando? Ó, até o 7º ano. Só que quando chega no 8º ano, eu tenho que tomar um cuidado. Por quê? Por causa do seguinte, ó. No 8º ano, eu vou ter o quê? Os 60 mil, que representam os 40 mil de benefícios dos meus equipamentos, mais os 20 mil que eu vendi, tá certo? Então, vai dar aqui os 60 mil reais. Ok? Só que, desses 60 mil reais, eu sofro uma depreciação de 14.400, como a gente calculou, e eu tenho uma perda contábil, que é aquela diferença que a gente calculou entre os 20 mil que a gente vendeu e o valor que, de fato, os equipamentos valiam, né, que era de 28.800. Então, a diferença vai dar ali os 8.800 reais que aparece nessa coluna aqui. Ok? Beleza. Então, quando eu faço essa diferença aqui, ó, 60 mil, vamos fazer aqui na continha, na calculadora. 60 mil menos 14.400 menos 8.800, eu vou ter aqui um valor de, deixa eu ver aqui, um valor de, perdão, vamos ver aqui, ó, total. Perdão aqui, pessoal, aqui eu coloquei 60 mil, mas na verdade vamos pensar aqui nos 40 mil tributados, né? Porque assim, ó, é os 40 mil mais 20 menos 28.800, tá certo? Então, repara que a conta total seria, na verdade, assim, né?
os 40 mil dos benefícios, mais 20 mil que eu vendi o equipamento, menos os 14.400 de depreciação, menos menos o que aqui? Menos os 28 mil e 800 reais, que é justamente aquele valor que a gente calculou anteriormente aqui, que é o valor contábil do nosso equipamento, tá certo? Se a gente pensa aqui, ó, nessa diferença dos 20 mil para os 28 mil, tá certo? Vai ser aqueles menos 8.800 reais, tá certo? Então, no fundo, isso daqui é o quê, ó? É os 40 mil, menos os 8.800, menos os 14.400. Essa é a conta correta, tá certo? Quando eu faço essa diferença aqui, ok? O resultado que eu vou obter é justamente o meu lucro tributável, que é de R$ 16.800. Tá? O resultado disso aqui é R$ 16.800. Tá? Ok? Aí, o imposto de renda vai incidir apenas sobre esse valor aqui, ó, sobre os 16.800. Quando eu calculo o imposto de renda, eu vou ter aqui R$ 5.712 de imposto a pagar. Então, pensa lá, o fluxo de caixa, os meus 60 mil menos o imposto de renda, vai me gerar um fluxo de caixa, depois do cálculo do imposto de renda, de R$ 54.288. Então, o que esse exemplo, né, mostra, basicamente, né, é que essa incidência do imposto de renda, ela varia, tá certo? Inclusive, varia o quanto que você paga de imposto, a depender também da vida econômica e da vida contábil do equipamento que você está usando na empresa, tá certo? Vamos ver se esse investimento continua sendo viável ainda. O VPL dele, fazendo as continhas, né? Repara que em cada período de tempo, a gente tem aqui, ó, R$ 31.296 durante quanto tempo? Durante 7 anos. Por isso aqui, ó, os 31.296 durante os 7 anos, a uma taxa ali de 12% ao ano, 0,12. Mas esse último termo, né, corresponde a essa última coluna aqui, que é o valor de 54.288, ok? No 8º ano, na mesma taxa, na mesma TIMAR de 12%, tá certo? Fazendo essa conta, a gente vê aqui um VPL também positivo de 20.753,34, VPL positivo. Se a gente fosse calcular a taxa interna de retorno, seria de 15,79% ao ano, que é ainda maior do que a TIMAR, que é de 12% ao ano, tá certo? Então, VPL positivo, TIR maior que a TIMAR, vale a pena fazer esse investimento. Esse investimento é viável, tá certo? Então, desse modo, o que a gente pode concluir é que quanto maior a vida contábil, certo? Maior o lucro na data zero, tá? E a rentabilidade do investimento, beleza? Se a gente comparar aqui na data zero, ó, todos os valores, à medida que a gente foi aumentando, né, a vida contábil, os valores foram ficando cada vez maiores, né? Tá certo? E além disso, ou falando em outras palavras, né, quanto mais rápida a depreciação do ativo, maior é o lucro líquido e a rentabilidade, ok? Então, basicamente é isso que a gente tem na nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Lembrando que a gente sempre tem que considerar aí o cálculo das taxas, né, dos impostos, no cálculo do nosso
lucro, tá certo? O nosso rendimento. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, se não, podemos finalizar aí a gravação, tá bom? Todas essas aulas aí, elas têm que ir lá para o AVA, né? A gente vai colocar ela lá sim, tá certo? Beleza, Thiago? A apresentação. A apresentação, não, mas se quiser eu posso passar aí, se quiser me passar o e-mail aí, eu posso te mandar no particular. Acho que não tem lugar para pôr lá, sabe? Ou se tiver, eu ponho, mas para garantir, né, eu posso te passar por e-mail, se quiser me passar por e-mail. Ou se quiser aqui, ó, pegar o meu e-mail ali e me mandar um. Beleza. Beleza, eu te mando aqui. Beleza? A primeira atividade, você fala do módulo 1? Se quiser abrir o microfone aí, fica mais fácil. Ah, tá. Eu acho que vai ter como sim. Foi a professora Stephanie que ministrou, né? Ela não está lá no AVA ainda? Ah, entendi. Rapaz, eu não sei como é que fica nesse caso, Thiago. Eu posso, eu posso perguntar para uma professora aqui que está responsável, né, por essa questão e ver se dá para fazer isso, beleza? Aí eu já tenho ali o teu e-mail, né? E eu posso te falar se dá para pegar, tá certo? A primeira atividade lá. Tá bom? Beleza. Show de bola, pessoal. Então, vamos fechando aí. Obrigadão aí pela atenção aí de vocês, tá bom? Boa semana para todo mundo. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.